Professor Adão, todos receberão o mesmo grau de punição no inferno? Pois bem, eu acredito que não, tá certo? Eu acredito que não. Existem muitos equívocos no meio cristão em relação a isso. Uns até nem acreditam que existe uma punição eterna no inferno. E eu vejo que o inferno ele faz parte da justiça de Deus. Deus seria muito injusto não punir Satanás eternamente, como também Hitler, entre outros, tá certo? Não vou entrar aqui agora na questão das teorias em relação ao inferno, mas apenas me ater na tua pergunta sobre graus de punição. Com certeza haverá graus de punição. A gente vai ver, por exemplo, que Satanás ele não passa nem pelo juízo final. São três seres que não passam no juízo final. A gente vai ver isso em Apocalipse 19, a partir do versículo 20, e vamos ver também no capítulo 20, a partir do versículo 10, mais precisamente, do versículo 7, mais precisamente o versículo 10 do Apocalipse, quando a gente vê a besta, o anticristo e o falso profeta, a segunda besta, e o próprio Satanás. Quando os dois primeiros são lançados no lago de fogo, e passa-se 1000 anos, depois mais um pouco de tempo, Satanás também é lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta. Está lá no capítulo 20, versículo 10 do Apocalipse. Então esses não passam por julgamento. Por quê? Porque a pena é máxima. Então já a partir do versículo 11 do capítulo 20 do Apocalipse, a gente já vê o grande trono branco, e ali vê pessoas diante do trono, e vemos o livro da vida e os livros das obras, e as pessoas serão julgadas conforme as suas obras. Então, se todos tivessem a mesma punição, não precisaria ser julgado, tá certo? Então, todos receberiam a mesma recompensa, a mesma justiça, a mesma punição. Então, quando a gente vê que existe um julgamento, e Jesus vai falar isso, salvo engano é o capítulo 12 de Mateus, ele está dizendo que os ninivitas eles condenarão aquela geração que Jesus está pregando ali, por eles rejeitarem o evangelho do Senhor. Então aqueles que ali tiveram presente, e em outro momento Jesus está dizendo que os pais deles, seria Abraão, entre outros, desejaram ver o que eles estavam vendo, e eles não viram. Então esses ninivitas vão se levantar para condenar eles, porque eles creram e eles estavam vendo e não creram. Então eles receberão uma maior punição. Jesus está falando isso em paralelo com esse texto que eu estou falando, no Lucas 12, quando ele está dizendo que aqueles que sabem da vinda do seu Senhor e não se prepararam serão castigados com muitos açoites, porque eles sabiam da vinda do Senhor e estavam vendo a vinda do Senhor, e então rejeitaram, serão castigados com muitos açoites. Aqueles que não sabem e não se prepararam serão castigados, mas com menos açoites. Em outro momento, Jesus vai falar, salvo engano, no capítulo 17 de Lucas, que aquele que ai do mundo por causa dos escândalos, mas aquele que escandalizar, melhor lhe fora que amarrasse uma pedra de moinho ao pescoço e se submergisse ao mar. Ora, se é melhor suicidar-se do que causar um escândalo no Evangelho, significa dizer que suicidar-se, a punição será menor do que escandalizar o Evangelho. Então a responsabilidade que os cristãos têm é em manter-se fiel até o fim. O Pedro também vai falar isso na sua segunda carta, capítulo 2, a partir do versículo 19. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que, aqueles que conheceram o Evangelho, aqueles que provaram e decaíram da graça, então melhor que não tivessem conhecido. Porque conhecendo e cair é aquilo que diz o provérbio, o verdadeiro provérbio, ele está dizendo que é como o cão que voltou ao vômito e a porca que voltou ao lamaçal. Então, conhecer o Evangelho e desviar-se, apostatar-se, a punição para esse será maior do que aqueles que não conheceram. Então alguém pode dizer, então é ruim conhecer? Não, é ruim conhecer e cair, porque não conhecer é ruim também, porque vai ser punido.
Agora, conhecer e permanecer fiel, que é o correto. Até porque Jesus vai dizer em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então devemos conhecer e permanecer nesse conhecimento até o dia de nos encontrar com o Senhor.